Boa noite a todos, paz seja convosco. O nosso assunto de hoje será as evidências da conversão. Conversão é um assunto de suma importância entre os professos. Aqueles que já declararam ter recebido Jesus como seu Senhor e Salvador. O texto de hoje, no qual nós queremos basear a nossa fala, Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 14. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, onde nós lemos assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Até aqui, que o Senhor então nos ajude a compreender a sua palavra, e que hoje à noite nós consigamos entender a lição que emanam das Escrituras. Então, irmãos, nós queremos hoje falar sobre as evidências ou sinais ou características da conversão. Na semana passada, eu falei um pouquinho a respeito do perigo da profissão vazia. O que significa isso? Profissão vazia significa declarar com os meus lábios alguma coisa que eu não posso comprovar com as minhas atitudes. Logo, profissão vazia tem a ver com dizer uma coisa e fazer outra completamente diferente. Então, as nossas atitudes valorizam as nossas palavras. Então, hoje à noite, o texto que nós temos fala um pouquinho sobre o Verbo de Deus, sobre a luz que havia de vir ao mundo, sobre Jesus. E o texto diz então que houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Então Deus enviou esse homem ao mundo com
um trabalho definido. Dar testemunho acerca da luz que haveria de vir, acerca de Jesus, acerca do Verbo de Deus. E então João veio e fez esse trabalho, ele testemunhou, e a Bíblia diz que o envio de João foi para testificar a respeito da luz, para que os homens pudessem crer nesta luz quando essa se manifestasse. No verso de número 10, o texto diz assim que o Verbo estava no mundo. Jesus veio a esse mundo. E a Bíblia diz que esse mundo não o conheceu, não o recebeu, muito embora esse mundo tenha sido feito por intermédio dele. E a gente percebe aqui uma verdade contundente: Jesus foi rejeitado. No verso de número 11 está escrito assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Esse texto fala da rejeição de Jesus por parte ou por meio do seu povo. Ele veio para o seu povo, mas ele foi rejeitado pelo seu povo. Mas o texto continua dizendo no verso 12, muito embora a maioria tenha reprovado Jesus, muito embora a maioria não tenha reconhecido Jesus, a Bíblia diz que alguns creram nele. E a respeito desses diz a Bíblia: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós aprendemos aqui que aquele que recebe Jesus, aquele que reconhece Jesus como Senhor, como Salvador, ele recebe a autoridade, ele recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Então aquele que creu em Jesus, aquele que confessou a Jesus, ele recebe o poder para ser feito filho de Deus. E no verso 13, o texto diz assim: os quais, referindo-se aos que creram, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Irmãos, isso chama-se novo nascimento. No capítulo 3 deste mesmo evangelho, a gente tem a redação, a gente tem a história de Nicodemos conversando com Jesus. E Jesus diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aí Jesus, no versículo 6 do capítulo 3, Jesus diz para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o nascimento físico é obra do desejo de um casal, é obra da carne humana. Mas o novo nascimento é Deus que opera. E aí João diz que aqueles que creram, eles nasceram não da vontade humana, mas da vontade de Deus. Então nós chamamos essa experiência de novo nascimento, de conversão. E meus irmãos, conversão tem a ver com uma mudança radical. É mudança de sentido.
é andar na direção oposta de onde se estava indo. A gente chama isso de uma mudança de 360 graus. Conversão é mudança radical. Quando nós recebemos Jesus, quando nós o confessamos, nós recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Nós nascemos de novo e Deus começa em nós um processo de mudanças. Conversão, então, irmãos, tem a ver com mudança radical. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 5, no verso 17, ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas velhas, elas já passaram. E aí ele diz, tudo se fez novo. Então Deus começa uma nova história. Deus coloca-nos num novo caminho. E Deus nos dá o seu Espírito Santo. E a partir daí, é Ele que vai nos conduzir no conhecimento e na prática da verdade, e é Ele que vai nos ajudar nestas mudanças que vão começar a ocorrer na nossa vida. Vale aqui ressaltar que essas mudanças não são automáticas, ou seja, elas não acontecem de uma hora para outra. É um processo no qual o Espírito de Deus vai estar trabalhando em nós. Então, irmãos, quando nós conhecemos a verdade, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele começa a operar algumas mudanças em nós. E a gente vai perceber que Deus vai mudar o nosso pensamento. Sim, porque nós agimos e nós falamos com base naquilo que nós pensamos. Uma vez que o Espírito de Deus passa a residir em nós passamos a ter, irmãos, a possibilidade de ver as coisas do ponto de vista de Deus. Porque o Espírito dele vai estar atuando em nós. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz assim: se vocês já ressuscitaram com Cristo, se vocês já se converteram, se vocês já nasceram de novo, diz Paulo, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Então, a conversão, irmãos, estabelece mudança na nossa vida, na nossa maneira de pensar. E a gente deixa de pensar segundo o mundo, segundo a lógica do mundo. Pelo menos deveria ser assim, porque o Espírito Santo de Deus vai estar agindo em nós. Se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, não tem como mudar a nossa maneira de falar e a nossa maneira de agir. E se não tem mudanças, ainda que gradativas e poucas, não houve conversão. Porque conversão fala de mudanças. Também, irmãos, Deus, através do Espírito Santo, começa a mudar a nossa maneira de falar. E a gente vai encontrar isso em Colossenses também, no capítulo 3, e versos seguintes, onde ele está dizendo que por causa da conversão nós temos que abandonar as palavras frívolas, palavras que não promovem edificação, palavras que não glorificam a Deus. Logo, se nós estamos subjugando a nossa maneira de pensar à direção do Espírito Santo,
nós vamos começar a usar a nossa boca para glorificar Deus. A palavra de Deus fala sobre cânticos espirituais, fruto de uma mente dirigida por Deus. A palavra de Deus diz que a nossa boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Então o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a estocar coisas novas na nossa mente e no nosso coração, e isso vai se tornar real por meio do nosso falar. Palavras que glorificam a Deus. Palavras que edificam o nosso próximo. Palavras que tiram do inimigo a possibilidade de nos acusar, como Paulo fala a Tito, onde ele diz assim: torna-te pessoalmente um padrão de boas obras, e onde ele diz assim: olha, Tito, que você tenha uma linguagem irrepreensível, para que o inimigo se envergonhe, não tendo indignidade nenhuma que falar a vosso respeito. Então, irmãos, conversão fala de mudança também na nossa maneira de falar. Todo aquele que crê em Jesus, ele não pode falar como ele falava, uma linguagem ruim, que não edifica, que desonra a Deus e que dá legalidade para a ação do inimigo. Mas a conversão também, irmãos, fala de mudança na nossa conduta. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, se fizeram novas. E aí a gente nota aqui, com relação a isso que nós falamos, né, que Deus muda também a nossa conduta. Paulo diz assim, então: buscai as coisas do alto, fazei morrer a vossa natureza terrena. Ele fala de prostituição, de impureza, de paixão, de lascívia, de desejo maligno, de avareza, de idolatria. Ele diz: a nossa atitude tem que andar na contramão dessas coisas. Agora, porém, verso 8, capítulo 3 de Colossenses: despojai-vos igualmente de tudo, da ira, da indignação, da maldade, maledicência, linguagem torpe do vosso falar. Não mintais mais uns aos outros. Então, irmãos, é necessário que a nossa conversão seja acompanhada de mudanças, diferenças na nossa maneira de pensar, diferenças na nossa maneira de falar, diferença na nossa maneira de nos conduzir. Irmãos, a palavra de Deus diz então que quem está em Cristo é uma nova criação, que se caracteriza pelo abandono das práticas antigas. Como eu disse aqui no início, essas mudanças, elas não acontecem de uma hora para outra. Elas têm que ser um processo contínuo. É evidente que quem entregou a vida para Jesus há poucos dias ainda vai estar com dificuldades marcantes na sua vida. Mas aqueles que já professaram sua fé em Jesus há alguns anos, obrigatoriamente precisam ser pessoas diferentes. Irmãos, o maior sinal, a maior evidência da conversão é mudança. E aí a pergunta que não quer calar, e eu quero propor que cada um que me escuta agora possa olhar para si mesmo e se perguntar: que tipo de pensamentos tem ocupado a minha mente? Que
tipo de pensamento. E se nossa mente ainda está ocupada com pensamentos terrenos, é bem provável que nós não experimentamos o novo nascimento. Porque o Espírito Santo de Deus não vai nos deixar em paz. Se Ele está em nós, e se nós ainda estamos alimentando a nossa mente com coisas do mundo. Como é que eu tenho enchido meu coração? Como estão as minhas palavras? Uma pessoa que não me conhece, se me ouvir falar, como vai me avaliar? Como estão, irmãos, as nossas atitudes? Será que as pessoas olhando para a nossa vida vão perceber que Deus efetuou uma mudança em nós? Será que a nossa conduta é uma conduta de alguém que já entregou a vida para Jesus? Então, hoje à noite, irmãos, nós percebemos que as evidências da conversão estão relacionadas a mudanças. Basicamente, mudança na maneira de pensar, na maneira de falar e na maneira de nos comportar. Esse é o testemunho que nós temos que dar. Que as pessoas glorifiquem a Deus ao ver as nossas obras, né? Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo e que não se acende uma candeia para colocar escondida, mas no velador para iluminar toda a casa, e aí Jesus diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. As nossas boas obras têm a ver com o produto do nosso comportamento. Então, irmãos, que o Espírito do Senhor nos confronte hoje e que nós consigamos nos avaliar. E se a nossa profissão de fé diz que nós somos crentes, então as nossas palavras e a nossa conduta precisam comprovar isso. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude a evidenciar essas mudanças na nossa vida. Que Deus nos abençoe então, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós te damos graças hoje à noite pela Tua palavra, pela oportunidade, Senhor, de nos avaliar, de sermos confrontados pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a evidenciar com as nossas palavras, com as nossas atitudes, a experiência que nós já tivemos com o Senhor, as mudanças que o Senhor efetuou já na nossa vida. Nos ajude, Deus, e o Teu Espírito tenha liberdade de agir em nós e de agir através de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos hoje à noite, em nome de Jesus. Amém.